Neste podcast, cada episódio é uma conversa descontraída, que desvenda os segredos da construção de uma vida de sucesso. Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do Unincast, podcast da Uninter Juiz de Fora. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição. E hoje nós vamos conversar sobre a parceria do Sebrae com a Uninter e também sobre inovação, empreendedorismo, sucesso e tudo que você, aluno de gestão, administração e negócios, precisa saber. Mas antes disso, eu vou conversar com ela, empresária, administradora, consultora, gente do Sebrae também, ela tem 2 empregos. Maria Dornelas, gestora do Polo Uninter Juiz de Fora, na região centro e zona norte da cidade. Olá, Maria, tudo bem? Como você está hoje? Tô ótimo, Rafa. Tô adorando meu novo posto, né, de agente local de inovação e tô muito feliz, né, da gente tratar desse tema hoje. Quero cumprimentar você que apoia esse projeto nosso, né, há mais de 5 anos aqui, ó, né, Rafa? Trazendo sempre histórias incríveis. E fica com a gente até o final, que hoje você vai aprender muita coisa, e principalmente a turminha exatamente da Escola de Negócios, tá? E, como sempre a gente deixa aqui no início, nós não temos nem a fórmula e nem a receita do sucesso, mas nós temos histórias de pessoas de sucesso aqui com a gente. Exatamente. E por falar em sucesso, a gente está recebendo a gente local de inovação, o Wellington Lino. Tudo bem, Wellington? Obrigado pela disponibilidade. Como é que você está? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Maria, pela parceria que está participando do programa. Eu sou Wellington, como foi apresentado, agente local de inovação do Sebrae, que é um programa de desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Nós fazemos o atendimento de ir até aquela empresa, realizamos um diagnóstico, conversamos, como foi conversado com a Maria, sobre a situação da empresa, sobre a visão dela, sobre os pontos de dificuldade, as possibilidades de melhoria, tudo isso para tentar alcançar uma melhora daquela empresa no futuro. E para que ela consiga caminhar depois sem a presença do agente, porque nós estamos ali só naquele momento. Para me apresentar de forma um pouco mais breve, né, eu sou formada em cooperativismo pela Universidade Federal de Viçosa e estou cursando o MBA em ESG e Sustentabilidade pela Faculdade Exame. Então, e nas horas vagas, né, estou aqui, participando, conversando, sempre buscando alguma coisa para poder explorar melhor o conhecimento e aprender cada vez mais. Exatamente, mas eu acredito que você não tenha começado no Sebrae, a sua vida profissional, às vezes a vida acadêmica para você chegou de outros meios. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como você atingiu o seu objetivo profissional seguindo pelo Sebrae e como você começou essa carreira. Fique à vontade. Então vamos lá. Eu tive o início da minha carreira acadêmica em 2014 no curso de bacharel em física. Olha só. Totalmente fora da minha curva hoje, que é a área de administração, de gestão. Né? Então eu fiz esse curso por 2 anos e aí eu participei de uma palestra que falava sobre custo de oportunidade. Falava sobre quanto custa a gente continuar apostando em algo e quanto custa apostar em outra coisa. Isso me abriu um horizonte, um leque de possibilidades muito grande, porque eu achava até então que eu entrei num curso, eu era obrigado a me formar naquele curso, mas existiam outras possibilidades que a gente não é apresentado de antemão, mas elas estão ali. Isso, então, interessante que foi numa palestra, né? Olha só como despertar pode estar, às vezes, muito próximo da gente, né? Sim, exatamente. Você escutando, por exemplo, esse projeto nosso, né? O âmago dele é exatamente trazer esse despertar, o semear. Desculpa que eu te interrompi, não, tá? Que isso, mas é verdade. Então, um pequeno espaço de conhecimento de alguém que trouxe algo de diferente me despertou essa ideia. Então, eu fiz a mudança para o meu curso de formação, que foi o cooperativismo, onde eu já tinha uma pequena bagagem de estudo, de vivência de universidade. Então eu falei, não, eu vou formar no tempo mais rápido que eu puder e vou deixar o finalzinho só para fazer estágio, porque eu quero ligar estágio e mercado de trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. No final do meu curso teve a pandemia, o curso presencial, e aí eu fiz 2 meses ali de curso online. Aí a universidade parou tudo, depois voltou com mais 1 ano de curso online, até voltar no presencial. Só que eu já tinha me adiantado. Eu já tinha
com o perdão da palavra, assim, sofrido tanto no curso de física, que eu já estava calejado, já tinha as maldades do estudo, já estudava com mais afinco, e no finalzinho do processo eu saí, voltei para o presencial, fiquei 3 dias no presencial, 3 dias, e eu consegui um estágio, lá em Viçosa mesmo, dentro da universidade. Com mais 2, 3 semanas, eu consegui uma oportunidade aqui em Juiz de Fora. Olha só. Lá em 2022. Foi tudo assim, né? Foi tudo já conectando. Conseguiu um emprego, depois uma empresa, depois uma filial. Quase milionário. Quase milionário. Quase milionário. E aí eu tive a oportunidade de vir para cá, fazer um estágio numa cooperativa de crédito. Fiquei durante 7 meses nela. E aí no finalzinho, quase no final do estágio, um rapaz trabalhava comigo, ele se desligou da empresa, foi trabalhar no Cicobi, que foi a minha primeira oportunidade de trabalho pós-formatura. E eu falei com ele, e a gente tem que sempre valorizar os contatos. Falei com ele, olha, você está saindo, mas se tiver uma oportunidade lá onde você está indo, me pesca, me chama. E aí não deu outra. 2 meses depois que ele saiu, ele virou e me convidou. Falou, Elton, ó, tem uma vaga, é isso, fulana vai entrar em contato com você se você falar para mim que quer. E eu não tinha formado ainda. Então, a pessoa me ligou, falou, Elton, a vaga é essa, fulano já falou de você, e é o que a gente sempre, que eu sempre busco fazer, minha mãe sempre fala comigo, cultive boas amizades, mostre o seu trabalho, respeite as pessoas e mostre o seu trabalho de novo, porque quem é visto é sempre lembrado. E eu fui convidado. E faltando 3 meses, 3 ou 4 meses, agora essa conta eu não vou conseguir lembrar não, mas entre 3 e 4 meses para a minha formatura eu fui contratado pelo Cicobi, ainda não formado, já num cargo de nível superior. Fui contratado, organizei tudo, fui para minha cidade, participei da minha formatura e já voltei. E é nessa empresa que eu trabalhei durante muito tempo, eu tive um perrengue, então muita coisa aconteceu, aprendi muito, mas eu tive um atendimento, né, que eu fui fazer. Posso contar isso já? Do perrengue? Não, a gente vai segurar. Vamos guardar, vamos guardar. Mais um spoiler. Então tá bom, vamos segurar, senão eu falo tudo. Não, daqui a pouco ele conta pra gente esse aperto que ele passou. Mas olha só, gente, ouvindo o Elton dizendo, né, da trajetória dele, quão importante é a atitude, a comunicação, né? A gente precisa estar sempre antenado e tendo a visão lá na frente, né? Aquela coisa do planejamento estratégico. Você está aqui hoje, estudando, né? Se capacitando, mas com o olhar lá na frente também, já se lançando, né? Então, eu acho que isso fica de dica já, né? A gente sempre pede dicas e essa dica é muito boa, porque você falou com o rapaz que talvez fosse sair, você entrou, então a gente precisa ter esse feeling para estar olhando lá para frente, né? Wellington, olha só, eu sou extremamente grata, né, a esses projetos o Ali Produtividade do Sebrae, né? Eu acho que aqui na Uninter Juiz de Fora é a 4ª vez que a gente participa, sempre com agentes muito capacitados. Tenho muito a agradecer ao Sebrae. Eu acho que assim, é divisor quando o Sebrae entra na nossa empresa e traz esse olhar, todo esse conhecimento, essa bagagem dos agentes. A gente sempre faz movimentos diferentes. Cada agente que veio, eu fiz movimento diferente. Então, assim, eu sou super grata ao Sebrae, né? A nossa consultoria ainda está acontecendo, né? Mas muitas coisas a gente conversou e coisas boas aconteceram, né? Te agradeço muito, né? Você está nesse momento aqui com a gente. Eu queria ver com você, te perguntar, eu acho que seria interessante a gente dizer como que acontece essa aproximação, né? O Sebrae, ele faz uma captação, ele é ativo, né, em busca das empresas, porque nas 4 vezes recebi ligação do Sebrae, sabe? A primeira, todas elas. Então, conta pra gente como é esse critério de vocês, como vocês procuram e captam essas empresas, por favor. Tá. E é realmente isso, Maria. O Sebrae vai em busca das empresas e é um processo extremamente orgânico. Primeiro nós vamos naquelas empresas que em algum momento demonstraram interesse em algo do Sebrae. Entendi. E depois a gente vai de acordo com o consultor e o agente. O consultor tem uma carteira de clientes e ele fala, olha,
essas pessoas aqui podem indicar outras empresas. Porque quando a gente trabalha um processo de indicação, ele fica mais fluido. Então o consultor fala, vai na Uninter, que a Uninter participou do Ali em 2024. Então, se eu vier aqui e falar, olha Maria, você participou, consegue me indicar uma empresa? Sim. Se a experiência foi boa, se houve crescimento, aquela empresa vai indicar outra. A grande questão é que não se tem muitas vagas para o Ali. Pois é, falta vaga. Não se tem muitas vagas. São 30 vagas por semestre. Então, eu estou atuando hoje com 30 empresas e tem outros 3 consultores em Juiz de Fora também com 30 empresas. A gente não consegue abarcar mais empresas do que isso. E esse processo é exatamente, a gente liga, nós visitamos, nós vamos até a empresa. E aí, no caso do Ali Produtividade, hoje nós estamos atendendo microempresas e empresas de pequeno porte. E aí vai de acordo com o faturamento delas, né? Então, se elas são micro e são empresas de pequeno porte, estão enquadradas no faturamento, a gente vai até essas empresas. Seja por ligação, seja por indicação, ou seja por algum tipo de mensagem, ou até mesmo presencial. Mas essa participação ela é extremamente ativa por parte do Sebrae. Mas tem uma coisa muito interessante. Nada impede que essas empresas, micro e pequenas, isso que eu ia falar agora. entrem em contato com o Sebrae. Ia te perguntar exatamente. E demonstrem o interesse, né? Elas demonstrando o interesse, Sim. por mais que já tenha fechado a carteira daquele semestre, a gente consegue colocá-las em espera para o próximo semestre. Então, a cada 6 meses é renovado a carteira. Ou seja, esse semestre aqui em Juiz de Fora, junto com a Uninter, nós temos mais 119 empresas. No próximo semestre, mais 120 empresas. Então, esse processo ele é dessa forma. Como administra essa agenda? E aí que tá. A gestão dessa agenda eu faço no meu Google Agendas. Eu tenho um WhatsApp separado, um empresarial, classificando as minhas empresas. As empresas que estão me devendo as atividades, eu chamo de para casa. A Uninter está devendo? A Uninter não está me devendo. Provavelmente eu estou devendo a Uninter. Tá tudo certo. Então, a gestão eu faço ela no Google Agenda. Eu organizo no máximo 3 atendimentos por dia. Porque além dos atendimentos, eu preciso depois lançar no sistema de Sebrae as informações. Aí eu venho, atendo a Maria, a gente conversa N coisas, N possibilidades, resolvemos, propomos, desenvolvemos N coisas, e depois eu tenho que chegar a tudo e colocar isso no relatório, para que o Sebrae saiba quais são os movimentos da Uninter, como a Uninter está buscando crescer, como ela está buscando se desenvolver, e qual é o meu papel nesse processo, como eu estou como agente direcionador. Mas é uma agenda complicada, são 30 empresas, 3 por dia, ou seja, eu tenho atendimento todos os dias da semana e eu demoro 2 semanas para fazer a rodada com as 30 empresas. Mas é muito valoroso, né? Eu, por exemplo, você que está na gestão, como eu estou na gestão, eu sinto falta de uma pessoa, de um profissional capacitado até para me ouvir, porque às vezes, será que eu estou indo no caminho certo? Será que isso aqui valeu a pena? É muito importante esse projeto, né? O Sebrae disponibilizar, porque eu não tenho ninguém para... Quando o Sebrae chega, eu fico tranquila, porque aí eu me abro e falo, então minha gestão tá caminhando e tal, e ouvir vocês é muito importante. Para o meu caso, né, que sou gestora. Sim, né? E eu concordo. Muitas vezes a gente entra no processo e a empresa, como a Uninter e outras empresas, já estão caminhando muito bem no desenvolvimento da gestão. E aí a gente acaba se tornando mais um ouvinte, um validador, um colaborador, do que um propositor. Então, mas propõe muitas coisas que são maravilhosas, porque é exatamente inovação. Exatamente. Né? Mas o gestor ouvir você, gente, é um acalento. Porque a gente não sabe que a gente está fazendo está certo, né? Assim, a gente tenta um monte de coisas. Né? Então, ter vocês é fantástico. Ano que vem eu participo de novo. Se eu puder, eu participo. Eu tenho uma dúvida. Como uma pessoa que às vezes tem uma ideia de empreender, ou tem um negócio feito em casa, ou pode fazer isso para fora, nas ruas, assim,
Como eles podem estreitar isso com o Sebrae, por exemplo, e amplificar esse trabalho, ampliar esse negócio? Tá. O Sebrae, ele está sempre de portas abertas para ouvir quem quer empreender, quem tem dúvidas. Tanto pelas redes sociais, quanto pelos canais de comunicação, até mesmo presencial. Se essa pessoa ainda não tem nenhum tipo de negócio, está buscando agora, hoje, nossa, dei uma ideia, vou fazer acontecer. Nesse momento, eu recomendo que ela vá até o Sebrae de forma presencial ou faça uma ligação, converse com o analista, por quê? Lá no Sebrae tem diversos cursos de capacitação, além de pessoas para orientar no desenvolvimento do negócio. Eu acho que o brasileiro, ele tem um espírito empreendedor, só que a gente ainda não tem uma cultura de buscar o auxílio para empreender. Nós temos muitos negócios, muitos empreendedores, mas nem todos estão capacitados para fazer o negócio sobreviver. Então a minha recomendação é, tem vontade de abrir um negócio? Procure o Sebrae, para ele te explicar como funciona o MEI, que é a primeira categoria tributária, onde você vai ter o seu CNPJ individual, para também explicar depois como vai funcionar a microempresa, a empresa de pequeno porte, para que você entenda o funcionamento tanto jurídico quanto o próprio estratégico da empresa. Porque muitas pessoas com ideias excelentes ficam no caminho porque não buscaram a ajuda ou talvez não saibam que aquela ajuda está ali disponível para ela. Então a recomendação é, o Sebrae está disponível. Vá até lá, tire suas dúvidas, converse, pergunte o máximo de coisa que puder. E assim você vai conseguir sair de lá pensando, nossa, agora eu dou conta de pegar o meu negócio e fazer deslanchar. É porque é muito complexo, né, gente? A gente, por exemplo, para você ter um negócio, a complexidade é muita, então você precisa de pessoas capacitadas, não só você com a sua expertise, mas, né? Então, assim, agrega demais mesmo, assim, eu posso dizer de carteirinha mesmo. Fantástico. Do Sebrae. Sou. Ai, Maria, você quer fazer a pergunta do spoiler agora? Pois é, a gente sempre coloca esse finalzinho, né? A gente vai caminhando daqui a pouco para dar uma descontraída mesmo, né? E eu acho que a gente aprende muito, né? Às vezes até com o aperto da outra pessoa, às vezes a gente aprende. Aí você, com certeza, já deve ter passado por algum momento difícil, um perrengue. E aí queria que você contasse pra gente também. Tá, eu quase soltei isso no começo da conversa, mas a culpa não é minha, eu falo muito. Mas vamos lá, durante a minha atuação no Cicobi, eu tive uma situação conflitante, desgastante e agora engraçada. Né? Agora engraçado. Agora que passou o perrengue. Agora que passou, ficou engraçado. Eu estava fazendo um atendimento numa agência presencial e me sentou um senhor na minha frente muito nervoso, querendo encerrar a conta dele de todas as formas possíveis. E ele gritava, esperneava, e eu tinha o quê? Uns 3 meses de casa. Eu estava ali na porta de não ser aprovado no período de experiência. Então, e eu não tinha conhecimento suficiente para quase nada. Mas sempre fui bom de conversa. E aí o senhor sentou exatamente na minha mesa. Ele chegou, esbravejou, falou, rodou a agência, sentou na minha mesa, no meu balcão. E aí ele falou comigo, eu quero encerrar minha conta. E eu comecei a perguntar, mas por que o senhor quer encerrar a conta? Natural. E ele explicou para mim, porque está descontando X da minha conta, Y da minha conta, e eu não autorizei descontar nada disso. Aí eu pensei comigo, lascou, na minha cabeça eu pensei assim, lascou, como eu conto para o senhor, e antes de contar para ele, como eu descubro que está sendo descontada a conta dele, e como eu vou transformar isso aqui em um não estresse. E eu já estava numa suadeira danada, quase 3 meses de empresa. Se fizesse alguma coisa muito errada ali, talvez o período de experiência nem se completasse. Então foi muita pressão. Conversei, olhei a conta, e aí enquanto eu estava olhando a conta, sem achar o que era, né, comecei a perguntar para ele, mas o senhor trabalha com o quê? Ele foi me explicando que ele tinha um armazém, que ele fazia muitas vendas, não sei o quê. E aí ele foi e continuou me explicando. Eu falei, entendi. Aí eu perguntei para ele, o senhor tem veículo? Aqui tá falando que tem débito de um seguro. O senhor tem veículo? Tem um veículo, não sei o que. Aí ele falou, descontou 2 vezes o seguro? Eu falei, não descontou 2 vezes. Estou só confirmando todos os descontos que tem.
Na verdade, eu estava ganhando ganhando tempo para achar o problema. E para ir acalmando ele, Exatamente, né? eu estava tentando ganhar tempo. É uma estratégia dele, não deixa de ser, né? E aí, nessas conversas vêm, ele tinha uma antecipação na máquina de cartão. Para quem não sabe, quando a gente vende no crédito, a pessoa paga, a gente recebe no mês seguinte. Não tem como receber no mesmo dia. Se você recebe no mesmo dia ou no dia seguinte, isso se chama antecipação. Então, ele tinha antecipação contratada. E quando se tem antecipação, tem um custo. Tem um custo. A pessoa parcelou em 12 vezes. Vai ter um custo da primeira, a segunda, a terceira, Sim. Tudo diferente. Sim. E ele não estava sabendo desse custo. Aí eu parei, falei assim, agora eu achei. E eu achei, saí da minha mesa correndo, fui até outra pessoa, falei assim, me ajuda a entender se isso é isso mesmo. Fui pedir ajuda. Claro. E não é vergonha a gente pedir ajuda. Nunca. É vergonha a gente falar mentira, coisas erradas ali na frente no medo. Sim. Falei pra ele, só confirmar aqui com o gerente. Nem era gerente, mas eu fui em outro balcão perguntar outra pessoa. O pessoal confirmou pra mim, olha, é um desconto da antecipação da parcela X. Ele tá achando que só ia descontar a primeira, mas descontou todas as outras parcelas dessa venda. Por isso está descontando. Aí eu voltei, respirei e falei, ótimo, agora eu sei a resposta. Sentei, beleza. Conversei com o rapaz, com o senhor, na verdade. Expliquei para ele. E no final ainda perguntei para ele assim, o senhor tem o seguro do carro do senhor? Mas eu não vi aqui nenhum seguro para a loja. Não faz sentido. O senhor falando para mim que vende X, que vende Y, mostrou até foto aqui da loja do senhor, isso não tem um seguro. Vamos pensar comigo. Ele ainda vendeu o seguro para ele. Ainda falei com ele, vamos pensar comigo. Se o senhor sai daqui hoje contente que entendeu que o desconto foi da 12ª parcela do produto que o senhor vendeu, mas se acontece alguma coisa com a loja do senhor, como o senhor vai fazer? É dali que o senhor tira o pão. É da conta da empresa. Mas ué. Vou vender, pois esse é o problema. Não, vocês não têm noção. Nesse dia, a gente fechou o seguro primeiro ele ficou calmo. Uhum. Foi o primeiro passo. Nossa, ganhei ele no rodeio. Rodei com ele até achar a solução. Depois ele ficou calmo. Aí eu falei, não, agora eu vou vender alguma coisa, né? A oportunidade está aqui na minha frente, eu preciso fazer meu nome e atender essa pessoa, porque tem o propósito de atender. Fiz para ele uma simulação rapidinha, falei, olha, a gente tem esse seguro, cobre isso, isso e isso. Se o senhor não quiser, a gente faz uma segunda simulação, mas eu acho que para o negócio do senhor é uma excelente escolha. E isso retorna depois como capital social. A cooperativa tem um sistema de retorno financeiro para os associados. Aí ele gostou. Não só gostou, como depois de 2, 3 meses, ele voltou e falou, não tem mais nada de interessante para mim, não? Então eu peguei uma pessoa que queria encerrar a conta. Sábio. Ele queria encerrar a conta. Queria encerrar a conta dela. Nervoso, gritando. E saiu de lá com o produto do Cicobi. Saiu de lá sem as dúvidas que ele tinha. E foi um atendimento que eu ainda levei como uma amizade para a vida. Né? Que eu tenho contato com a pessoa, de vez em quando a gente conversa. Quem sabe até ele não participa de um próximo Ali Produtividade comigo. E vai eu acho que é fantástico isso, né? Porque a gente precisa ter esse olhar humanizado, né? Aqui na faculdade, né? Diariamente a gente se depara com várias questões também. E se você não tem um atendimento humanizado, é o mínimo que a gente precisa fazer, né, gente? Com as pessoas que adentram, né? A nossa empresa e tudo. Então, assim, o perrengue, ele deixa um grande recado. Né? Porque você teve a sabedoria ali de contornar, e essa é uma história muito interessante, porque aqui é fundamental, sabe? Esse acolhimento que a gente dá para as pessoas, uma atenção, um cuidado, um carinho, muda histórias. Muda histórias da experiência da pessoa dentro da sua empresa, e a gente precisa cuidar disso, né? Com certeza. Uma coisa que eu observei na sua fala foi que, assim, o cara chegou bravo. Você não foi na onda dele. Não você não aumentou o nível tão bravo quanto. Nunca podemos. Não poderia virar um problema, essa venda poderia nunca ter acontecido. Então, a gente vai falar sobre dicas assim, para quem vai trabalhar com empreendedorismo e com gestão de negócios, principalmente pequenos negócios, de às vezes as pessoas chegam num estado emotivo, a gente tem que estar neutro nesse estado emotivo e tentar resolver sem estar
Você demonstrar ansiedade, você demonstrar estar com raiva. Essencial. Então não rola uma comunicação boa, né? Essencial. Você chega bravo aqui, e aí eu vou ficar bravo também, nós dois vamos ficar aqui discutindo, nada vai ser resolvido, a pessoa pode sair até com mal da empresa, falando, Com certeza. a empresa resolveu o problema, deixou mais irritado ainda, entendeu? Acho que você soube ponderar. Entendeu? Tudo bem, se ela tá brava, vamos resolver esse problema agora, ao invés de ter uma outra postura. Eu acho tem que ter muito preparo, né, Wellington, Rafa, também, para lidar com o público. Sim. Porque são várias situações. Você tem, Emoções, desde o otimismo, o pessimismo, tem gente que nos procura, mas isso aqui não vai dar errado, não. Comigo tudo dá errado. Tipo assim, né? Nossa, você chega essa carga. Tipo assim, né? Uma ideia já pré-concebida, né? Uma crença que já, tipo assim, eu sou assim, eu sou assado, a gente precisa tirar isso até das pessoas e descontrair, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu posso recomendar também, e depois disso eu fui procurar estudar mais sobre cartões, porque eu pensei, isso vai acontecer de novo. Vai acontecer, as pessoas vêm com dúvidas. Às vezes a pessoa pode vir triste, depressiva, não brava, né? Às vezes pode vir decepcionada. Eu estava contando com aquele recurso. Enfim. Uma outra história. Poderia ter sido um outro. E se é uma venda de volume, uma venda grande, desconta muito. Exatamente. Né? Porque armazém, vamos supor que são pequenas ali, né? Passa várias vezes um valor não muito alto, mas se for uma compra maior, sim, com certeza, a pessoa pode se levar um susto. Então, né? Eu procurei depois disso estudar um pouquinho mais sobre cartão, sobre desconto, sobre antecipação, e aconteceu de novo. Mas a primeira foi o perrengue, mas depois que aconteceu eu já estava preparado, espiritualmente e intelectualmente, porque eu já falei, já vi isso acontecendo antes. Sim. Então eu já estava preparado para isso. Mas a recomendação é a gente tem que se preparar para o que vem acontecer, e depois que aconteceu a gente tem que se preparar para não acontecer de novo. Exatamente. Então, quando a gente estuda para através da busca de ficar inteirado. Exatamente. Sempre busca de se desenvolver como pessoa e como profissional. E acredito que as pessoas que vão estão assistindo esse podcast, ou estarão ouvindo, eles estão em busca de crescimento e desenvolvimento. Sim. E quando acontece uma situação dessa, onde a gente é confrontado, e que foi o que você disse, de a gente não perder a postura, não entrar na onda da pessoa que está estressado ou triste, mas se manter neutro, procurar resolver a demanda dela. Sim. E possivelmente, se a gente tiver a oportunidade, tentar agregar aquela pessoa com algum produto que a gente tenha que faça sentido. Excelente. Que quando faz sentido, as pessoas vêm e falam, olha, fulano quer me vender um copo, mas é porque eu tenho sede e a água está logo ali. E eu não vou pegar com a mão. Então é propósito na venda. Exatamente. Vou criar necessidade. Mas a venda, né, ela tem... nós somos consultores, nós somos psicólogos, nós somos várias coisas quando a gente está lidando com o público ali, né? E tem aquela troca energética também, a gente precisa estar sempre muito bem preparado. Sim. Né? E agora a palavra propósito, ela encaixa lindamente, sabe, nessa questão do dia a dia das pessoas, né, no seu trabalho, né? Porque a gente, no meu caso, né, a gente não vende um curso. A gente vende um curso, mas muito além de vender um curso, né, a gente realiza um sonho, transforma a vida, a gente tem um propósito, assim, né? Então você falou a palavra propósito e ela é muito ampla, né? Assim, muito incrível isso, quando a gente tem esse olhar para lidar com o público. Precisamos ter esse pensamento, né? Igual o motorista, né? Ele tem um carro ali na estrada, tá na estrada ali, ele não pode olhar só para o carro da frente, ele tem que olhar para o carro que está na frente, no outro, né? Fazendo uma analogia, é isso aí. Sim. Né? Acho que a gente teve uma aula aqui, né, Maria? Sim. Eu queria só finalizar a nossa conversa com uma dica rápida para quem está estudando administração, gestão, negócios, mas que pode ser válido para qualquer curso que você esteja fazendo, assim. Uma dica para quem vai lidar com esse público no futuro, quem vai estar sentado na frente e lidando com uma pessoa que tem um sonho de negócio ou que já tem um negócio há bastante tempo, que quer ver esse negócio crescer, prosperar, que quer sair às vezes de fazer o trabalho em casa para ter um ponto, para ter um local ou para atender um público.
Entendeu? Então, que dica que você deixaria para as pessoas que estão estudando e no futuro vão estar sentadas no mesmo lugar, talvez igual vocês? Eu acho que o mais importante seria buscar alguém de referência, um ponto de referência. Conversar com as pessoas que já passaram por esse momento. Todos já tiveram a dificuldade. Então, aquele exemplo que eu dei foi um atendimento que deu certo, mas depois eu tive outros atendimentos que deram errado. E independente de dar certo ou errado, eu estava sempre buscando pessoas de referência que me falavam sobre como proceder, como desenvolver, porque a experiência ela nunca vai ser individual, como um todo. Ela é compartilhada, alguém já viveu aquilo, alguém já passou por isso. Então o Sebrae entra nessa gama de pessoas que podem, né, de instituição que podem fornecer um auxílio, uma conversa. As universidades, como a Uninter, podem oferecer conhecimento, perspectivas. Então, acredito que estar sempre buscando referências é interessante e é válido, porque a gente pode errar sozinho, mas a gente pode acertar com a dica de outro. Então, a dica de outro pode valer muito. Então, o conhecimento do outro pode valer muito. Então, a gente tem que ter ali a maturidade de falar, olha, eu quero muito fazer isso acontecer, mas para fazer isso tudo acontecer, talvez seja necessário a ajuda de alguém. Talvez seja necessário ouvir alguém falando, olha, desse jeito não dá certo. Tenta fazer assim. E aí você tenta fazer do seu, tenta fazer do jeito da outra pessoa, depois vê qual tá dando mais certo. Porque quando a gente busca pessoas que têm o objetivo de ajudar, e essas pessoas têm esse propósito, elas não vão falar algo para você desistir no primeiro momento ou fracassar no primeiro momento. Mas vão tentar falar, olha, eu já fiz dessa forma. Talvez para mim não deu certo. Tenta dessa forma que para mim deu. Mas talvez o que eu faço pode não dar certo para você da mesma forma que eu fiz. Mas não custa nada a gente buscar alguém para poder nos direcionar. Sim. Principalmente quando a gente vai atender o público. O público tem muitas variantes, mas os negócios, eles começam a se repetir em alguns momentos. Quem trabalha com educação sempre vai atender o público buscando educação. Quem trabalha com varejo é sempre muitas pessoas passando há muito tempo. Quem trabalha com algo mais específico tem que estar de olho naquele público específico e como eles trabalham. E eu garanto que sempre haverá alguém que fez aquilo antes. Se não fez aquilo que você está inovando, alguém fez algo muito parecido, próximo. Então é buscar, sempre está buscando. E hoje está muito fácil, né, gente? A gente tem ali nas redes, a gente tem informação sobre qualquer coisa. Desde de montar uma prateleira, um armário, desmontar, tem um tutorial para tudo. Mas a grande mensagem que fica, né, eu penso, Wellington, que é a questão de ter atitude, de correr atrás de um sonho, começar o quanto antes, né? A gente, enquanto instituição, a gente está sempre martelando nisso. As pessoas só vão mudar de vida se elas fizerem algo, movimentos, porque os movimentos, você pensa, se você não tivesse estudado, corrido atrás, sonhado, vislumbrado, né, e graduou, pós-graduou, né, senão não acontece. Exatamente. Né? Contar só com a sorte? Não dá para contar com a sorte. Não dá. Então a gente tem que ir em busca de ferramentas, meios, lugares e criar as nossas oportunidades. Você falou algo muito importante, eu acho interessante ressaltar. O nosso mundo hoje é extremamente tecnológico. Então, quando a gente consegue utilizar a tecnologia a favor dos nossos objetivos, nós vamos muito mais longe. E esse processo que nós estamos fazendo hoje aqui é graças à tecnologia. Muitas pessoas estão utilizando lá fora, e eu estou atendendo empresas que estão utilizando o ChatGPT como ferramenta estratégica, não só para criar vídeos e desenhos, que também é válido, não vou mentir, a minha sobrinha adora, eu de vez em quando crio os vídeos e mando para ela. Eu não sei fazer isso não. Está tudo certo, mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades, aproveitar as tecnologias e temos que ir atrás, como você fala. Sim. E temos que buscar, como você fala. Então, são pontos importantes. A gente pode se perguntar, né? Eu posso ser só mais um, mas, poxa, eu quero fazer a diferença, eu quero, né, deixar,
deixar esse mundo um pouco melhor, né? Com as minhas conquistas, minhas realizações, meus gestos, atitudes, enfim. Diga lá, Rafa. A gente está se caminhando para o final do episódio. Maria, você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Quer fazer mais alguma coisa? Quero sim. Vamos lá, Wellington, quero te agradecer, né? Por dispor aí do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu acho que quem nos escuta, com certeza, teve um despertar aí em várias questões que você trouxe. Te parabenizo também pela sua trajetória. Obrigadíssimo, viu, por ter vindo compartilhar a sua história. Quero agradecer também a todos que nos acompanham e deixar o nosso recadinho final, né, do grande apoiador desse nosso projeto, que é o Centro Universitário Internacional Uninter. Nós vamos colocar aqui agora na tela um QR Code, onde você vai poder fazer cursos gratuitos, tá? Cursos gratuitos em diversas áreas. Todos os dias do ano nós temos cursos gratuitos em várias áreas, segmentos. Então, tem para todo mundo. Basta você querer, né, e correr atrás, investir em você, tá? Então, comece agora. E o último recado é que a gente está aqui também, né, Rafa? Com mais de 500 cursos, então, né, não posso deixar de dizer. E agradecer ao Rafael também. Pablo, obrigada a todos. Quer deixar algum recado? Falar seu arroba. Seu arroba, por favor. Então vamos lá. Duas coisas. O meu arroba é o Eulino. WEU_Lino. Então vai aparecer um cara com chapéu lá, todo meio vaqueiro, mas eu não sou da vaquejada. Segundo recado é que a partir de junho, final de junho agora, iniciam as inscrições para o segundo semestre do programa Ali Produtividade. Eu estou atuando aqui em Juiz de Fora, na região centro e sul, mas nós temos agentes que estão na norte e em todo o território aqui de Juiz de Fora nós temos um agente. Então se inscrevam, vão lá no meu perfil, tem o link lá na minha bio, façam uma inscrição, entrem em contato comigo, tirem dúvidas, entrem em contato com a Maria, peguem depoimentos se você já foi aluno da Uninter, tem uma empresa, tem um negócio. Acredito que utilizar essa ponte, que é uma ponte muito benéfica de parceria, é muito importante. Então, quem me segue, se quiser fazer um curso, uma graduação, uma pós-graduação, manda mensagem para mim ou já manda direto para a Uninter, para a Maria. E quem tiver aí do grupo da Maria, que foi ex-aluno, é aluno, tem empresa, gostaria de indicar alguém, entre em contato com ela ou comigo para participar do programa Ali Produtividade. Exatamente. Gente, vale muito a pena, tá? Já disse aqui, estou dizendo novamente, vale muito a pena. Só uma coisinha, desculpa cortar, só para avisar que não tem custo para a empresa. É um programa 100% subsidiado pelo Sebrae aqui em Juiz de Fora. Então, a empresa participa, a gente faz encontros quinzenais e não tem custo. Além de ter desconto em produtos e serviços do Sebrae, como outras consultorias, cursos, mentorias, entre outras coisas. Maravilhoso, maravilhoso. Missão cumprida. Então, caso tenha alguma dúvida, vamos deixar todas as redes sociais do Sebrae e do Wellington à disposição para você conversar e participar desse projeto incrível, não ficar de fora. Então, se você tem um sonho de empreender ou já está empreendendo e precisa ampliar esse negócio de orientação de um caminho, nós estamos aqui, além dessa aula, você vai conversar com ele também, pessoalmente ou virtualmente. Você fica à disposição, né? À disposição. Caso você tenha um encontro. E é isso. Muito obrigado, Maria, Uninter, e você de casa que nos acompanha. E a gente se vê na próxima edição do Unicast JF. Muito obrigado. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade.